programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que Nova Friburgo tem 34 novos casos de Covid-19 em 24 horas. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa visita a cidade. E o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários se posiciona sobre possíveis fracionamentos de salários da nova FAOL. Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro, e está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite, o Zoom TV Jornal inicia mais uma edição trazendo os últimos dados sobre a Covid-19 em Nova Friburgo. Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura no fim da tarde de ontem, a cidade contabiliza 9.522 casos desde o início da pandemia. Em 24 horas, 34 novos registros foram feitos. Quanto às mortes, Friburgo registrou mais um óbito confirmado pela doença, chegando ao número de 279. Falando sobre a ocupação dos leitos de enfermaria e UTI destinados à Covid, dos 77 leitos clínicos disponíveis, 30 estavam ocupados até ontem, compreendendo uma taxa de 38,96% de ocupação. Já entre os leitos de UTI disponibilizados entre a rede pública e privada, 24 dos 42 estavam em uso, pondo a taxa em 57,14%. E ainda agora falando sobre os vacinados, a Prefeitura atualizou a estatística e em 24 horas, Nova Friburgo vacinou umas 268 pessoas, nos trazendo a um índice de 3.106 imunizados, lembrando até ontem. E também falando da noite de ontem, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa esteve em Nova Friburgo para uma reunião com integrantes do movimento artístico da cidade e que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, que incentiva a cultura apesar da pandemia. O encontro teve como objetivo ser uma prestação de contas sobre os editais emergenciais da cultura, principalmente no que diz respeito à Lei Aldir Blanc. O governo do estado, por meio de nota, informou que estão sendo feitos atendimentos presenciais para a resolução de dúvidas e esclarecimentos, mas na sede da Secretaria no centro do Rio de Janeiro. Por isso, a comitiva esteve em Nova Friburgo. A Secretaria ainda aproveitou o encontro para dar informações sobre a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que beneficia projetos culturais através da renúncia do ICMS. Falando agora sobre salário da nova FAOL, a nossa equipe teve conhecimento na manhã de hoje de um possível fracionamento no pagamento dos salários dos funcionários da empresa. Nós entramos em contato, então, com o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e, por telefone, falamos com o Adegilson, que é o diretor do sindicato. Segundo ele, pela lei, hoje, que é o 5º dia útil do mês, deveria ser quando eles estariam recebendo esse salário. Porém, não havia ainda, até o momento, uma certeza se esse salário seria pago ou não. Ele afirmou ainda à nossa equipe que teria a possibilidade de acontecer como em dezembro, quando os salários foram fracionados. Falou ainda que essa informação não partiu de um comunicado oficial da empresa, mas que os comentários entre os próprios funcionários nos últimos dias eram a respeito disso. E foi a partir desse assunto que o sindicato teve ciência da situação. O órgão tomou então a iniciativa de tornar a situação pública devido a uma preocupação da mesma circunstância de dezembro se repetir. Então optaram por falar para alertar as autoridades, pois, segundo eles, essa situação não pode se tornar recorrente. O diretor do sindicato disse também que irá aguardar até o dia de hoje para ver se a empresa pagará os salários e, caso não, eles irão voltar a público para se manifestar. Nós falamos com a nova FAOL, que em nota na tarde de hoje nos confirmou o parcelamento desses salários dos colaboradores devido, abre aspas, às extremas dificuldades financeiras que se abatem sobre o setor de transporte coletivo nacional, fecha aspas. A empresa informou que pretende cumprir com as suas obrigações no decorrer da próxima semana. Contatamos também a Prefeitura de Nova Friburgo, pois a mesma foi mencionada ainda sobre o atraso nos quitamentos dos subsídios para a nova FAOL. Porém, nós não obtivemos uma resposta até o fechamento dessa edição. E daqui a pouco o Estado lança um portal com informações sobre a vacinação contra a Covid. Saiba mais no próximo bloco. O
O ano começou e o Varejão da Construção continua com ótimas promoções que só aqui você vai encontrar. Aproveitem nossas ofertas. Fio cabinho 2,5 mm rolo 100 metros, R$ 169,90. Fio cabinho rolo 100 metros, R$ 129,90. Telha colonial plan 2,42 por 88, R$ 89,90. Tinta acrílica Rende Mais Rio Lata 18 litros, R$ 99,90. Kit Turim Banheiro 40 com espelho, R$ 149,90. Facilidade no pagamento, entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção Preço Bom. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970... hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro lançou ontem um portal com informações sobre a vacinação da Covid-19. O objetivo é esclarecer dúvidas e dar mais transparência aos dados relacionados à imunização
em todo o estado, com um simulador de fases de vacinação e também um vacinômetro, que é um placar aí de quantas pessoas já receberam as doses da vacina nos municípios fluminenses. Essa página já está no ar e pode ser acessada através do site que aparece aqui na tela. Falando agora sobre a mudança dos pontos de ônibus intermunicipais, o repórter Juan Vitor e o cinegrafista Noé Tardim estiveram hoje em um dos locais onde seriam implantados esses pontos para conferir se houve alguma mudança. Após a Prefeitura de Nova Friburgo anunciar a intenção de mudar o local dos pontos de ônibus intermunicipais, a equipe da TV Zoom recebeu informações de que estaria havendo uma movimentação por parte do Executivo para promover essas alterações. Nós estivemos na manhã de hoje na região da Praça do Suspiro para conferir se estaria havendo alguma ação em relação a este assunto. Durante o tempo em que estivemos no local, não aconteceu nenhuma intervenção dos órgãos municipais. Porém, a nossa equipe observou que já houve mudança no estacionamento da Rua Francisco Miele e também a pintura das faixas. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, a SMOMO, informou que está aguardando uma resposta da Procuradoria do município em relação à análise dos contratos de concessão das rodoviárias Norte e Sul, para certificação se há algum impedimento que possa fazer as alterações. Porém, a Lei 2.587 de 1993 proíbe que haja um ponto final diferente das rodoviárias. Sendo assim, mediante a resposta da Procuradoria, será feita uma minuta de alteração legislativa, para que, alterando essa lei, se tenha a possibilidade de decretar ou definir onde serão esses pontos. O Zoom TV Jornal, claro, seguirá acompanhando esse caso e trará atualizações para você de casa. E a nossa equipe de jornalismo, sempre atenta às demandas da população friburguense, vistoriou o Parque São Clemente, que necessita de atenção por parte do poder público quanto à capina do bairro. Estamos de olho. Sendo uma situação recorrente, o Parque São Clemente vem sofrendo com a falta de capina, sendo a situação pior na Alameda Visconde de Tamandaré, onde fica situada a entrada lateral do estádio Eduardo Guinle. Não é a primeira vez que a nossa equipe constata a falta deste serviço por parte do governo municipal na localidade, trazendo transtornos à população, porque além de não se conseguir visualizar nitidamente onde se pisa, pode haver também algum animal oferecendo assim riscos na circulação de pessoas. Contudo, estamos de olho. Bom, nós solicitamos informações à Prefeitura de Nova Friburgo sobre possíveis reparos na localidade e fomos respondidos que a Subprefeitura de Olaria está finalizando os trabalhos de capina no Vale dos Pinheiros e, após isso, a equipe segue para o Parque São Clemente, onde vai realizar a capina pelas ruas do local. E a previsão de chuvas intensas e tempestade para esse final de semana em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso vai ocorrer devido à chegada de uma frente fria na região sudeste, que a gente já tinha comentado aqui no jornal. Vamos ver então como fica a previsão do tempo para esse final de semana aqui em Nova Friburgo. No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. A mínima é de 16 e a máxima de 24 graus. No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 15 e a máxima de 21 graus. No próximo bloco, a Imperatriz de Olaria realiza mais uma feijoada VIP Delivery. Não saia daí, a gente volta já já. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história, com muito orgulho.
Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. A Escola de Samba Imperatriz de Olaria realiza nesse domingo mais uma edição da sua Feijoada VIP Delivery. Por conta da pandemia, as refeições serão entregues ou retiradas na quadra da escola, que fica na rua Manuel Lourenço Sobrinho, em Olaria. A agremiação reforça que todos os protocolos de higiene e segurança estão sendo seguidos para a realização do evento. O valor da quentinha é de R$ 20 e maiores informações podem ser passadas através do telefone de DDD 22 999 75 6799. Fica aí a dica, para o final de semana. No quadro Sobre os Fatos, o jornalista Márcio Madeira comenta sobre os acontecimentos da política friburguense durante essa semana. Boa noite, Márcio. Olá, Alice, olá, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zoom TV Jornal. Ao fim de mais uma semana tensa, mais uma semana na sequência aí de semanas tensas que a gente tem vivido, e que de certa forma faz a gente pensar que existem semelhanças entre o momento emocional do friburguense agora e o que vivia em janeiro de 2011, quando, naquela sequência de mais notícias, todo mundo ficou tão propenso a acreditar em novos desastres que acabou acreditando na história do rompimento da represa, A gente tem visto muita agitação na cidade depois dos mandatos que se passaram, muita gente tensa, ansiosa, e propensa a acreditar que nada mudou e que cada vez vai piorar mais. Aconteceu, por exemplo, nessa semana, quando circulou muito em grupos de WhatsApp uma notícia como se fosse escandalosa da renovação do contrato de alimentação do Hospital Maternidade com a empresa que já havia sido investigada em CPI, havia sido alvo de CPI presidida pelo próprio prefeito Johnny Michael, no período que era vereador, como se fosse um escândalo, uma mudança de postura. E ninguém se dá o trabalho de observar que, durante o processo de transição, a equipe de transição pediu que o governo que estava saindo renovasse os serviços essenciais, e que isso não foi feito. Então, o governo novo assumiu a prefeitura, por exemplo, uma situação muito crítica com relação ao combustível. A Secretaria de Serviços Públicos estava fazendo um trabalho muito elogiado e ficou de mãos amarradas por falta de combustível durante um período, durante vários dias. O mesmo aconteceu com a Secretaria de Obras. E também foi o que se passou com a alimentação da maternidade. Não havia possibilidade de não renovar essa prestação de serviço sob pena do hospital ficar sem alimentação. Então não tem escândalo nenhum aí. O que tem, na verdade, foi um pedido que não foi atendido. Muita gente tem tratado isso como armadilhas que foram deixadas para desgastar logo no início do governo, mas são situações que, de qualquer forma, são pontuais e que, à medida que o governo, que a administração avançar,
não vão acontecer mais. O contexto foi muito desfavorável, né? Também foi uma semana tensa no Legislativo. A gente tem visto ao longo dos anos cobrindo o Legislativo, geralmente quando vereadores novos são eleitos ou quando vereadores que tinham ficado fora por 1 ou 2 mandatos e retornam para casa, geralmente retornam um pouco afetados pelo poder, né? Geralmente são pessoas que chegam muito dispostas a mostrar a que vieram e comigo não vai ser assim. E essa semana no Legislativo a gente viu algumas disputas territoriais, assim, vamos dizer assim, umas disputas retóricas, e realmente está um pouco indefinido como vai ser o clima no Legislativo ao longo dos próximos 4 anos, como as brigas que estão acontecendo ali podem respingar na relação com o Executivo. Um momento um pouco de indefinição. Com relação ainda ao Executivo também, foi uma semana tensa no que diz respeito ao pagamento da folha salarial, sobretudo dos médicos. Foi feita a primeira folha, pela primeira vez em muitos anos, uma folha regularizada, sem nada de ilegal, nenhuma rubrica ilegal. Depois foi feita uma primeira folha suplementar, ainda alguns médicos não receberam tudo o que estavam esperando. E foram observados casos, por exemplo, de que ultrapassaram o teto, né? A gente ia ganhar 27.500 aproximadamente, outros que não assinaram as folhas de frequência, então não havia muito como comprovar isso, teve que, em alguns casos, tiveram que ser vistos 1 a 1, né? Mas foi feito por último uma terceira folha suplementar que aparentemente regularizou tudo isso. Então foi uma semana um pouco tensa nesse aspecto. Ficou claro que o esforço do município por regularizar a folha de pagamento em 1 mês e sem um período que figuras importantes, cruciais do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, estavam de férias, era uma tarefa grande demais para o Executivo fazer sozinho ao longo de 1 mês. E isso acabou prejudicando, o empenho para que isso fosse feito acabou prejudicando um pouco a prestação até de contas do que estava sendo feito, para acalmar a população no momento em que está todo mundo muito tenso. Tem um ciclo que a gente descreveu aí, poderíamos citar muitos outros exemplos. De fato está parecendo pior do que as coisas realmente são, e é o momento da gente ter um pouco de calma e lembrar que é preciso dar um pouco de crédito, como fizemos com todos os outros governos anteriormente. O que está acontecendo por enquanto é apagar incêndio. Inclusive na próxima semana vai ser pagas as decisões de quem deixou o governo. Existia pendência, o dinheiro já está reservado, mas existia pendência de um decreto para isso, porque são restos a pagar, e a administração passada não deixou essa previsão. Então, enfim, são incêndios que estão sendo apagados, mas logo a administração vai poder começar a mostrar realmente a que veio. Semana que vem espero que a gente tenha notícias mais positivas, apesar da perspectiva de algumas tensões aí, mas é sempre a nossa esperança. Até lá. Obrigada, Márcio, pelas informações, e é assim que a gente encerra o nosso Zoom TV Jornal dessa sexta-feira. Eu agradeço a sua companhia de casa, e para mais informações você pode acessar o nosso portal tvzoom.com.br, as nossas redes sociais e também o nosso aplicativo TV Zoom. Mais uma vez, obrigada, um bom final de semana, uma boa noite e até segunda-feira. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas.